Meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez com muita alegria para a realização do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É um encontro bastante significativo, porque é o momento de estudarmos um pouco os ensinamentos de Jesus. A gente costuma dizer que é o encontro da família com Jesus. A vivência do Evangelho no lar nos traz bênçãos incalculáveis. Inclusive, leva a luz não só para a casa que realiza, como também para a rua, para as redondezas. Palavras dos Espíritos, né? Que inclusive nos dizem que os espíritos malfazejos não conseguem chegar até a casa onde o Evangelho é realizado. Então, pensemos nisso. E não vamos esquecer o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Agora vamos fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. É a mensagem 92. Deus não desampara e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Registro no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 21. Se o Apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar as expressões compatíveis com o nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliar-nos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência do sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e irreflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádiva a todos, e na atualidade é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção da justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam por mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Isso realmente é de chamar a atenção aqui quando ele diz que na casa do Pai há empréstimos, moratórias, concessões de tempo e recursos que a gente não pode nem imaginar. Ou seja, Deus está sempre a nos ajudar. Dá uma moratória, ou seja, dá mais anos de vida aqui na Terra para que possamos evoluir mais.
nos concede o tempo, né, assim dizendo, mais tempo para fazermos o bem. E Ele está sempre a nos abençoar, a nos ajudar, mas nem sempre nós sabemos reconhecer e receber essas bênçãos. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece inicial. Elevar nossos pensamentos ao Altíssimo, nos conectando com as forças universais do bem. Jesus, amado Mestre, estendei vossas mãos compassivas sobre nós, nos fortalecendo e nos iluminando, para que no estudo que iremos fazer, possamos compreender, assimilar os vossos ensinamentos. Que a vossa bênção de misericórdia, de compaixão, esteja sempre conosco, nos dando assim forças e energia para o enfrentamento dos desafios da vida terrena. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, nós estamos fazendo o estudo do Evangelho a partir dos assuntos que foram selecionados por Joana de Ângeles para compor o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Hoje nós teremos o capítulo intitulado Psicoterapeuta. O registro está em Mateus, no capítulo 9, versículo 12, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Não Coloqueis a Candeia sob o Alqueire, é o capítulo 24, e o item é o item de 11 e 12. 11 e 12, que é a seguinte passagem evangélica. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, que no caso era Mateus, está aqui mencionado, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos, o que os fariseus, tendo visto, disseram a seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhe: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. É como a gente já disse, aqui é o capítulo 9, né? Que está no Evangelho de Mateus. Mas aqui, como a gente já falou, está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. As palavras de Jesus aqui são de fácil entendimento, né? Porque a gente sabe que Jesus, ele veio exemplificar, transmitir ensinamentos libertadores, capazes de nos fazer superar, vencer as nossas imperfeições e caminharmos nessa estrada da evolução até nos tornarmos os espíritos puros, perfeitos. Condição essa que cada um de nós foi criado por Deus, nosso Pai. Porque, convenhamos, em uma só encarnação, não dá para vencermos as nossas imperfeições. Não dá para internalizarmos e vivenciarmos, na essência, o bem. E, pelos ensinamentos de Jesus, a gente percebe cada vez mais
que nós temos essa condição de espírito imortal e que nos aperfeiçoamos através do processo reencarnatório. É extremamente óbvio, é extremamente claro que esse processo reencarnatório, ele é uma realidade incontestável. Não é um postulado espírita. Às vezes, há pessoas que dizem que a reencarnação não está na Bíblia. Com esse nome, não. Está de outras formas, de outras expressões, porque o processo de reencarnação, o nome surgiu quando Kardec foi codificar e achou por bem adotar esse nome, que seria muito mais coerente com o processo do que o termo ressurreição. Então, meus amigos, se Jesus é o governante da Terra, né, que inclusive participou da formação do planeta, que tem a missão de transformar, de colaborar com a transformação moral e espiritual do planeta, Jesus conhece todos nós, conhece toda a humanidade. E é lógico que ele veio para os doentes. Ele veio para as pessoas doentes de um modo geral. E é para toda a humanidade, é para todos nós. Porque nós continuamos trazendo as nossas doenças, né? Doenças físicas, doenças mentais, doenças emocionais, doenças da alma. Então, ele veio para todos nós. E Jesus foi a pessoa da humanidade mais inclusiva de que se tem notícia. Porque ele não discriminava ninguém. Ele se deixava acompanhar pelos pobres, mutilados, aleijados, cegos, prostitutas, enfim, por todos. Porque todos necessitavam da palavra dele, da orientação dele. Todos, enfim. E muitas vezes esses que se acompanhavam dele, mesmo sendo até um malfeitor, vamos assim dizer, pessoa de má conduta, eram pessoas que tinham em seu íntimo o desejo de sair daquela condição, de sair daquela situação. E ele captava esse anseio e se deixava conduzir por todos que procuravam a ele, a sua palavra, a sua companhia. Então, ele veio para os doentes. Kardec diz, inclusive, Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter a necessidade de nada. E quando a gente vai para Joana de Ângeles, aqui no livro, ela complementa e nos diz: que Jesus trazia para toda a humanidade a proposta psicoterapêutica preventiva, através da qual seria possível a vivência da saúde integral. Oferecia também a proposta curadora, de modo que todos pudessem desfrutar das bênçãos que estão ao alcance de quem as queira vivenciar. Ou seja, ele trazia a sua mensagem, o seu ensinamento preventivo, né, esclarecendo as pessoas, mas aqueles que já estavam enfermos, aqueles que já estavam doentes, ele trazia a terapêutica também curativa. E aqui ela vai analisando Jesus
e nos diz: a sua mensagem direcionava-se, como ainda hoje ocorre, aos enfermos da alma cujos corpos, por consequência, se encontravam ou permanecem deteriorados. O seu brado de advertência constitui a terapia ideal, porque é aquela que, além de evitar a doença ou de curá-la, predispõe o paciente para que não mais se permita afetar, pairando sobranceiro acima dos contingentes perturbadores e causadores de degenerescências habituais, físicas, emocionais, psíquicas, morais. Então, meus amigos, é incrível como Joana de Ângela vai aprofundando as palavras de Jesus, nos fazendo compreender que é através da vivência de seus ensinamentos que nós podemos alcançar a cura das nossas mazelas, vamos assim dizer, e nos prevenir contra outras, através da sua ação esclarecedora. E ela também, como Kardec fez, ela estende o conceito até a mediunidade. Kardec nos diz que o conceito dos sãos pode ser utilizada no espiritismo, porque muitos acham que a mediunidade ela deveria ser concedida só a pessoas dignas, que não façam mau uso delas. Ou seja, não seria concedido, ele diz aqui, a ninguém. Quem é que é perfeito? Qual é o conceito de indignidade e dignidade? É muito relativo. E ele diz, é uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como ver, ouvir ou falar. Então, através do seu livre-arbítrio, qualquer homem pode fazer mau uso da sua mediunidade. A gente tem notícia de pessoas que despertaram a mediunidade na juventude e começaram a trabalhar e iam muito bem, mas depois veio a ideia, né, que deveria ser uma ideia obsessiva, de comercializar a mediunidade. E começou a fazer mau uso dela. Aí o que é que aconteceu? Os espíritos se afastaram. E ela ficou à mercê dos espíritos inferiores e começou a dar orientações totalmente equivocadas e foi desmoralizada essa pessoa. Olha aí. Não era uma pessoa má, mas tinha dentro de si, como todos nós temos imperfeições, ela tinha essa imperfeição material, né, de um pouco de ganância. E ela viu que através da mediunidade podia ganhar dinheiro. Então ele diz aqui: se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas corrige sempre aquele que delas abusa. Então, a pessoa não precisa considerar, a pessoa é imperfeita. A pessoa tem os seus deslizes, vamos assim dizer. Tem a mediunidade. Ela vai colocar essa mediunidade a serviço do próximo de um jeito ou de outro. O seu livre-arbítrio é que vai direcionar a sua posição, vai direcionar a sua ação. Kardec coloca essa questão da mediunidade nesse mesmo contexto. Os sãos não têm necessidade de médico. Então, a pessoa
que tem a mediunidade, tem a possibilidade de levar o bem, a orientação correta aos seus semelhantes. Não precisa que seja uma pessoa isenta de imperfeições. Nós sabemos que nós ainda estamos num processo de regeneração. Não somos ainda um planeta que tenha passado por essa condição. Quando nós estivermos numa condição totalmente de regeneração, ainda haverá o mal, mas não em predominância. E veja que Joana de Ângeles, sobre esse assunto, diz: inerente a todos os seres humanos, Jesus identificava a mediunidade, que é neutra em si mesma, podendo expressar-se no bruto, no perverso, no imoral, assim como no gentil homem, no missionário do bem, no abnegado ceareiro de luz, e estimulava a todos que mantivessem uma conduta saudável e vinculada ao Pai. Causa surpresa constatar-se que não poucas vezes essa faculdade surge em pessoas moralmente descredenciadas para o seu exercício e que, por efeito, utilizam-na mal, complicando-se a si e aos outros, confundindo. Sucede, porém, que a luz é oferecida a todos com igualdade de ensejos, cabendo a cada qual utilizá-la conforme lhe seja mais útil, assim gerando as consequências que advenham após a forma da sua utilização. E Joana prossegue: assim, portanto, é concedida a todos os homens, a todos os seres humanos, especialmente aos enfermos da alma, para que não se possam justificar de ignorância ante a causalidade da vida e a sua realidade após a morte. As portas. É incrível, Joana é demais. Por não ser uma faculdade que coloca a criatura em contato apenas com as virtudes dos céus, mediante a lei de sintonia, faculta o comércio emocional e o convívio com os espíritos que são semelhantes aos indivíduos que se lhes submetem por comodidade ou desinteresse na mudança de hábitos. Então, meus amigos, ela diz também que o terapeuta por excelência, ou seja, Jesus, jamais se recusa a atender quaisquer paciente em todos os momentos, desde que se lhe facultem adentrar na casa do coração e o recebam nos tugúrios de sofrimento onde se refugiam. Então, não são os sãos que necessitam de médico, né? Mas os doentes. E foi para todos nós, foi exatamente para toda a humanidade que Jesus veio nos socorrer, que Jesus veio nos acolher com a sua misericórdia, com a sua compaixão, com o seu amor. Mas é necessário estarmos em sintonia com Ele, que tenhamos os nossos corações receptivos aos seus ensinamentos, para que a gente possa receber o seu acolhimento, o seu refúgio, como tanto desejamos. O mundo, a Terra, é um planeta onde nós, espíritos vinculados a esse orbe, somos imperfeitos. Trazemos de um passado, muitas vezes remoto, comprometimentos muito sérios. E que aqui estamos como bênção para sermos atendidos, para sermos acolhidos pela misericórdia do Pai, pela misericórdia de Jesus. Quando Jesus deixou que todos sentassem à mesa, e fosse inclusive criticado,
e ele deu essa resposta, não são os sãos que necessitam de médico, mas os enfermos. Ele estava dizendo exatamente que era necessário aquele que tivesse condições, como seus apóstolos estavam ali aprendendo, eles aprendessem a receber os necessitados, a receber os doentes, que a tarefa da sua mensagem é exatamente a tarefa de ajudar todos aqueles enfermos, os enfermos principalmente da alma, porque muitas vezes o corpo está inteiro, mas a alma está terrivelmente doente e enfermiça. Madalena, ninguém diria que ela era doente, julgando pelo corpo. Era uma mulher que vivia exatamente para dar festa, para receber pessoas, aparentemente alegre, despojada. No entanto, era uma enferma. Tinha amargura em seu ser, tinha um vazio em seu ser. Estava acompanhada de inúmeros espíritos obsessores. Por isso, Jesus a recebeu. Como recebeu, foi até Zaqueu, foi uma grande admiração. Logo Zaqueu, um cobrador de imposto. O cobrador de imposto era terrível, os impostos eram altíssimos. E se sabia que daqueles impostos cobrados pelas alturas, os publicanos, ou seja, os que recebiam, o cobrador, ficava com percentual e a riqueza que eles amontoavam era enorme. Zaqueu era riquíssimo. Mas Jesus foi até a casa dele, porque sabia que aquele homem estava cansado daquela vida. Aquele homem estava querendo uma transformação, uma mudança. Era um doente da alma. E ele foi, e a salvação, como Jesus disse, chegou àquela casa. Porque o homem Zaqueu reconheceu os seus erros, que agia incorretamente, e se propôs a devolver aos pobres, tirar só um percentual para viver e doar todos aos pobres. Aí Jesus disse que a salvação tinha chegado àquela casa. Então, é nesse sentido. A mediunidade, por exemplo, imagine se nem todo mundo é o Chico Xavier. E teve aquela conduta, aquela vibração durante toda a sua vida. E foi testado das mais variadas formas. Era super doente, tinha angina, tinha, eu acho que um glaucoma que dava muita dor em seu olho. E ele permaneceu firme. Tinha condição moral e espiritual para isso. Não vamos esperar santidade de nenhum médium. A mediunidade muitas vezes é dada como forma curativa ao indivíduo, porque através do intercâmbio com a espiritualidade, com os guias e mentores, aquela pessoa se cura a si mesmo, aquela pessoa se liberta, se transforma. Lamentavelmente, a gente vê que nem sempre isso acontece, né? Há pessoas que escolhem o caminho equivocado e perdem a grande oportunidade de servir a Deus, de servir a Jesus, de trabalhar em nome do amor e da caridade. Então, meus amigos, aqui estão as reflexões para que possamos aprofundá-las durante a semana. Chegou a hora de fazermos as nossas vibrações, elevar nossos corações
ao alto para nos conectarmos com as esferas do bem. Senhor Deus, aqui estamos a rogar pela paz entre as nações, pelo cessar-fogo no Oriente Médio e em tantos outros lugares onde a guerra está destruindo vidas. Pelo entendimento também em nosso país, para que os interesses de grupos não prejudiquem o processo de justiça social. Pelo fortalecimento da doutrina espírita, que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pela concórdia e perdão, junto daqueles que não sintonizam conosco. Pedimos, rogamos por todos os enfermos, muitos em doenças graves, na dor, no sofrimento, para que o Evangelho do Cristo leve fé e esperança a todos eles. Rogamos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho de Jesus chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Vamos fazer uma pequena pausa para que cada um apresente as suas rogativas. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Vindo a nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que a vossa vontade se cumpra aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do espelho dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.